Então, ó, falta um pedacinho para nós terminarmos período composto por subordinação. Falta só um pedacinho. Aí depois disso nós já podemos entrar em formação de palavras. Deixa eu só abrir aqui. Vou abrir aqui a parte que falta. Qual é o macete mesmo para as orações subordinadas adverbiais? Quem lembra? 6 perfeito. Fala de novo, Cauane. 6. 6 ser perfeito. Isso aí. Estou só esperando abrir aqui, tá? Que eu mudei de computador. Então tá. Vou compartilhar com vocês. Conseguem ver? Uhum. Tá bem. Ó, então vamos lá. Vamos dar aquela recapitulada, porque nós vamos parar nesse assunto hoje. Nós vamos terminar. Orações coordenadas. A gente tem como, para quem gosta, né, daqueles recursos mnemônicos, 3AC. Significa o 3A, a aditiva, adversativa e alternativa. O C de conclusiva e o E é de explicativa. Então vamos lá. A oração coordenada, nós vimos que elas são independentes, elas existem separadamente. Aí você tem um exemplo aí, ó. A atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Eu posso dizer essas duas orações de maneiras separadas que não tem nenhum problema. A atriz falou aos jornalistas, você consegue entender. Aqui o sujeito é o mesmo, tá? Então eu vou usar novamente. A atriz despediu-se em seguida. Você também consegue entender perfeitamente. Então as orações coordenadas, elas são independentes. Vou seguir. Aí nós vimos que as orações coordenadas, elas são classificadas de duas maneiras. Elas são sindéticas e elas são assindéticas. Na maioria das vezes acontece de cair as sindéticas, tá? As sindéticas são aquelas em que elas precisam de conjunção. Você tem a oração subordinada, aí depois a segunda oração, desculpa, você tem a primeira oração, aí a segunda oração ela vem já com a conjunção. E as assindéticas você não tem a conjunção e tem uma pontuação no lugar dela. Lembram de tudo isso? Sim. Tá tranquilo? Quero fazer vocês, gente. Uhum. Orações coordenadas sindéticas aditivas dão ideia de adição. Aí tem as principais aí. Adversativas são aquelas que dão ideia de contrariedade. Alternativas, ela vai te dar uma opção, né? Fazer ou não fazer. Conclusiva vai dar ideia de conclusão. E a explicativa, ela vai te dar a ideia de explicação, logicamente. Aí nós vimos lá as observações importantes. O mais, ele é adversativa, ele dá uma ideia de contrariedade. Porém, o mais também, ele é aditivo. Se eu digo minha mãe está em casa, mas minha irmã não está, adversativa. Se eu digo minha mãe está em casa, mas também está minha irmã, adição. E o E quase sempre será conjunção aditiva, mas existem casos bem específicos em que ele é adversativo. É quando você consegue trocar ele por mais. Tentei chegar mais cedo e consegui. Aqui é aditiva, você conseguiu duas coisas. Tentei chegar mais cedo e não consegui. Eu poderia dizer, tentei chegar mais cedo, mas não consegui. Aqui são ideias contrárias. Então aqui ele tem ideia de adversidade. Pode aparecer, tá? Não é tão raro assim. Pois, se ele estiver antes do verbo da segunda oração, ele é explicativo, é o que nós mais usamos no dia a dia. Saí cedo, pois tinha consulta marcada. Agora, se ele estiver depois do verbo da segunda oração, aí ele tem ideia de conclusão. Saí cedo, tinha, pois consulta marcada. Veja que até a maneira de falar ele muda, né? Nós não usamos muito isso no dia a dia, nós usamos mais a explicativa. Portanto, é uma conjunção conclusiva. São todos cegos, portanto não podem ver. Já porquanto, mudando só uma letrinha aí, ela é explicativa. Senti frio porquanto estava sem agasalho.
Essas conjunções são muito boas para usar quando vocês forem fazer redação também, tá? No caso, não pro IF, mas para a escola ajuda bastante. Também não confundir portanto, que é conclusiva, com entretanto e no entanto, que são adversativos. Aí vimos as orações subordinadas substantivas. Agora sim, agora nós temos orações dependentes. Uma depende da outra. Veja que se eu disser a primeira oração ali, é necessário, você fica sem entender o que é necessário. Aí você precisa da segunda, que é aqui você estude. Tem um macete aqui que ajuda. Você trocar a conjunção integrante, que ou se, por isto ou disto. Falamos disso nas duas últimas aulas aí. Que esteja bem fresco na memória de vocês. Tem os casos aí de orações subordinadas substantivas, que são aquelas em que você não consegue encontrar o sujeito na oração principal, que é essa que está em preto aí, ó. Convém, o sujeito não está aí, está lá do outro lado, que é Maria. É necessário, o sujeito também não está aí, está lá do outro lado, que é o tu faças, é o tu oculto. Sabe-se, também você não consegue identificar o sujeito nela, porque o sujeito é lá do outro lado, que é João. E o foi provado, você também não consegue identificar, porque ele está lá do outro lado, que é o ele. Então, essa daí é subordinada, substantiva, subjetiva, que tem ideia de sujeito. Isso aqui a gente falou. Objeto direto da oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Nesses casos aqui, você já consegue identificar o sujeito na oração principal. Todos querem, ó, o sujeito é todos. Ele verificou, o sujeito é ele. Aqui você tem um sujeito e tem um verbo transitivo direto para que você possa fazer a pergunta. Todos querem o quê? Ele verificou o quê? Na indireta tem a mesma ideia, só que o verbo é transitivo indireto. Ele me convenceu de que as crianças necessitam de quê? A completiva nominal é muito parecida com a objetiva indireta, só que lá é um verbo que pede preposição, aqui é um nome que pede preposição. Tenho medo de que, estou a saudade de que. Medo e saudade são nomes que pedem preposição. Predicativa é aquela em que você tem o sujeito, tem um verbo de ligação, e depois você tem a segunda oração, ela é o predicativo do sujeito. Meu medo, sujeito, é verbo de ligação, e depois o predicativo. Nosso maior desejo, sujeito, era verbo de ligação, depois a segunda oração é o predicativo do sujeito. E a positiva, que é aquela que tem a pontuação. Não consigo aceitar uma coisa. Aí vai dizer qual é a coisa, aquilo ali tem valor de aposto, você não tem comparecido à festa. Tudo bem até aí? Alguém quer relembrar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá, vamos seguir então. Eu não sei se nós fizemos essa atividade, eu acho que não. Vou dar um minutinho para vocês resolverem essa daí para mim. Parece que esquecemos as faculdades do pensamento e da imaginação. A oração subordinada, substantiva, sublinhada é classificada como subjetiva, predicativa, objetiva direta, completiva nominal. Chutaria subjetiva. Uhum. Muito fácil de saber, ó. O que ele diz assim, ó, a oração subordinada substantiva, sublinhada é classificada como? Então, ele só quer a parte que está sublinhada, mas você também consegue resolver pelo outro lado. A parte que não está sublinhada é o parece. Você consegue identificar algum sujeito ali? Não. O sujeito está do outro lado, né? Uhum. Viu? Subjetivo, bem tranquilo. Chutei certo. Hã? Chutei certo. Chutou bem. Orações subordinadas adjetivas são aquelas que possuem valor de e função de adjetivo. Também são dependentes, tá? Essa foi uma redação que fez sucesso. Aí, nesse caso, você não tem mais conjunção integrante, você tem pronome relativo. Quando você consegue trocar o que, o quem ou o cujo, cuja, por a qual, né? Ó, essa foi uma redação a qual fez sucesso.
Aí nós temos apenas dois casos, as restritivas, que é aquela em que a informação tem importância, é algo específico, único, e nós temos as explicativas, em que é aquela que generaliza, a informação ela não é tão importante assim. Na restritiva, onde ela é específica, onde a informação é muito importante, você não precisa usar as vírgulas. Já na explicativa, você usa, você coloca a parte subordinada ali entre vírgulas. O homem, que se considera racional, muitas vezes age animalisticamente. Aí você coloca ali entre vírgulas, porque não tem nenhuma importância em informação. Vamos lá, resolvam essa daí para mim. Pessoal, licença. Eu queria só fazer uma pergunta rapidinho. Pode fazer, Maria, eu acho que não sei se foi Kaone, alguma coisa assim. É que, só para relembrar, que quando se usa pronome, essas coisas assim, crase, crasiado, essas coisas. Sim, lembro. Sim. Tinha como o senhor explicar de novo, novamente? Tem. Assim que eu terminar aqui, você me lembra? Lembro. Tá, me lembra que eu explico de novo. Então, gente, e essa daí? Explicação. Explicação, né? Tá entre vírgulas ali, ó. Este conselho, o qual deve se reunir pelo menos uma vez por mês, acho que é só nós fizemos. Se não tivesse vírgula, seria o que mesmo? Restritiva. Aí essa informação aqui seria muito importante. Porque, ó, esse conselho, que deve se reunir pelo menos uma vez por mês, é sabido de todos ali que ele se reúne uma vez por mês. Agora, se eu coloco entre 100 vírgulas, este conselho, que deve se reunir pelo menos uma vez por mês, a partir daquele momento, todos ficaram sabendo que eles deveriam se reunir uma vez por mês. Aí, seria o quê? Seria finalidade, seria condição ou seria causa? Finalidade. Não, finalidade não. Não seria nenhuma delas, teria que ser restrição, mas não tem opção restrição. Não tem opção de restrição. Eu esqueci o nome dessa, por isso que eu falei finalidade, que eu pensei. Sim. Aí nós vimos os 6, né, na aula passada das adverbiais, tá? Ficou faltando o perfeito lá. Então nós vimos as causais. Vamos lá, vamos começar pela causal aqui. Ó, nós vimos que a oração subordinada adverbial, ela inverte muito, né? Pode vir tanto com a principal na frente, mas também acontece muito o inverso, de vir a subordinada da frente. É o caso dessa daí, ó. Como ninguém se interessou pelo projeto, não houve alternativa a não ser cancelá-lo. Eu usei essa frase e pedi a vocês para me dizerem o que tinha acontecido primeiro. Vocês me disseram que, como ninguém se interessou pelo projeto, foi o que aconteceu antes. Como essa é a oração que está com a conjunção, isso se torna causa, porque não houve alternativa a não ser cancelá-lo, se tornou a consequência. Na de baixo a mesma coisa. Já que você não vai, eu também não vou. Primeiro a pessoa decide não ir, para depois eu também não ir. Isso seria a consequência. Essa parte aqui não é para vocês, tá? É para Enem. Consecutiva é o contrário, né? É quando você tem a oração subordinada em que aquilo aconteceu depois. Aqui eu separei mais tarde. Deveria ser aqui. Sua fome era tanta que... pode ser aqui também. Sua fome era tanta que comeu... Deixa eu só colocar em preto para não confundir vocês. Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. Então, sua fome era tanta é a oração principal, que comeu com casca e tudo é a oração subordinada. Primeiro ele teve fome, causa, para depois ele comer com casca e tudo. Como a conjunção está lá na outra que aconteceu depois, ela se torna consecutiva. Lembram dessa parte? Condicional, ela sempre vai depender de uma condição, né? Se o regulamento do campeonato for bem elaborado, certamente o melhor time será campeão, mas somente se o regulamento for bem elaborado. Ela sempre depende de um outro fator. Uma vez que todos aceitem a proposta, assinaremos o contrato. Só depois que todos aceitarem o contrato. Caso você se case, convide-me para a festa. Somente se você se casar, senão nem festa vai ter. Concessiva. É a mesma coisa da adversativa, só que nós usamos outras conjunções, mas ela vai dar ideia de oposição também.
Embora fizesse calor, levei agasalho. Ideias contrárias. Ainda que ele irei, ainda que ele não vá. Então, mesmo se ele não for, eu vou, tô nem aí, tá? Então é a mesma ideia lá da adversativa, só que aqui é subordinada e nós usamos outras conjunções. Comparativa. Ele dorme como um urso, eu falei que aqui no final tem um verbo que está oculto, né? Ele dorme como um urso dorme. Sua sensibilidade é tão afinada quanto a sua inteligência é. Isso aqui fica muito claro que é uma comparação. Conformativa. Eu acho que nós terminamos aqui, não foi? Nós terminamos aqui. Conformativa. Fiz o bolo conforme ensina a receita. Consoante reza a Constituição, todos os cidadãos têm direitos iguais. Segundo atesta recente relatório do Banco Mundial, o Brasil é campeão mundial de má administração de renda. Gente, na conformativa, a frase, as duas, tá? A principal e a subordinada, elas sempre têm que estar de acordo, tá? Sempre tem que ter um acordo, ó. Fiz o bolo de acordo com o que você me ensinou, de acordo com a receita. De acordo, como diz a Constituição, todos os cidadãos têm direitos iguais. De acordo com o relatório do Banco Mundial, o Brasil é o campeão mundial de má distribuição de renda. Aqui sempre tem ideia de acordo. É diferente da concessiva, tá? Ela é o contrário da concessiva, em que as ideias então, são contrárias, lembrar, as ideias têm que ser iguais. Pode falar. Então, para lembrar, é só trocar a palavra, no caso, conforme, consoante, segundo, por de acordo, né? Isso. Você pode trocar por de acordo. Fica bom. Tem gente que troca pela palavra conforme também dá certo, tá? Mas de acordo, você tem mais chance de acertar, tá? Porque o conforme, às vezes, ele confunde um pouquinho com o cômoda causal. Então, usa de acordo que fica melhor. Obrigado. Beleza, vamos seguir daqui, ó. Oração subordinada adverbial final. As orações subordinadas adverbiais finais indicam a intenção, a finalidade, o objetivo daquilo que se declara na oração principal. Ó, aproximei-me dela a fim de que ficássemos amigos. Então, qual era a intenção? Qual era a finalidade? Qual era o objetivo? Aproximar-se dela para que ficassem amigos. Aqui a pessoa tem sempre um objetivo, uma meta a alcançar. Felipe abriu a porta do carro para que sua namorada entrasse. Então, ele tinha a intenção, a finalidade, o objetivo, a meta de abrir a porta do carro para que sua namorada entrasse. Pode ser uma meta para um futuro bem distante, algo bem importante, pode ser coisas banais, assim, do dia a dia, tá? Não importa. Você vai encontrar muito as locuções conjuntivas para que e a fim de, só que tem que ser separado, tá? Se você encontrar o a fim de assim, ó, tá errado. Não, esse a fim de aqui, ele tem uma outra conotação, então tem que ser separado. Esse a fim de, ele pode ser substituído por para que. Tranquilo, afinal? É bem tranquilinho, né? Então pense sempre no objetivo e numa meta. Proporcional. As orações subordinadas adverbiais proporcionais exprimem uma ideia de proporção. Ou seja, aqui a proporção, gente, muita gente pensa em proporção somente em algo que está aumentando. Pode ser proporção para algo que esteja diminuindo, tá? Pode ser para mais e pode ser para menos. A proporção que estudávamos, acertávamos mais questões. Ó, não tem nada a ver com a concessiva, porque a concessiva são ideias contrárias. E também não tem nada a ver com a conformativa, porque ela é um acordo, mas é um acordo que não dá a ideia de nada crescente nem decrescente. Aqui, ó, quanto mais a gente estudava, mais acertava. Quanto mais você estuda, mais você acerta. Então, aqui você tem uma proporção. Visito meus amigos à medida que eles me convidam. Então, todas as vezes que eles me convidam, eu vou. Se eles me convidam 3 vezes, eu vou 3. Se eles me convidam 4, eu vou 4. Se convidam 5, eu vou 5. Então, aqui tem uma proporção também. Quanto maior for a altura, maior será o tom. Tem uma outra proporção. Mas, se eu chegasse aqui e dissesse assim, ó, quanto menor for a altura, menor será o tombo. Também é proporcional, tá? Pode ser para cima e pode ser crescente e pode ser decrescente. Não tem nenhum problema. Marcos? Oi, fala aí. Fica errado se colocar conforme estudávamos, acertávamos mais questões? Conforme estudávamos, acertávamos mais questões. Sim. Fica certo. Mas aí muda o sentido de para conforme, para
Muda Para porque, outro continua olha proporcional. só, fala a frase, conforme estudávamos, acertávamos mais questões. Está dizendo que quando você fala assim, conforme estudávamos, quer dizer que está dando ideia de que você estudava mais ou não? Sim, tô dando ideia de que estuda mais. Então, vai ser o quê? Proporcional ou conformativo? Proporcional? Proporcional. Por isso que eu falei lá atrás, é melhor usar o de acordo do que o conforme, porque ele pode confundir com o como lá de causa que eu falei, né? Ele pode confundir aqui também. Agora, se eu chego aqui e falo assim, ó, de acordo que estudávamos, acertávamos mais questões. Aí fica meio sem sentido, não fica? Sim, fica. Então tenta sempre usar o de acordo para não confundir com o conformativo. Ok, Nesse caso você está certo, tá? Continua sendo proporcional. ok. E a temporal, para terminar aí, as orações ordinárias adverbiais temporais acrescentam uma ideia de tempo, né? Podendo ser tempo simultâneo, podendo ser um tempo anterior ou posterior. Nada mais do que passado, presente e futuro. Quando você for embora, chegaram outros convidados. Sempre que ele vem, ocorrem problemas. Mal você saiu, ela chegou. Então, dá sempre ideia de tempo. Essa última aí, algumas pessoas confundem ela um pouquinho com a possessiva. Ó, porque uma pessoa saiu e a outra chegou. Alguém sabe dizer por que não é possessiva? Porque não há um acordo, tipo, ninguém fala, você chegou, eu vou sair. A possessiva não tem acordo, né? A possessiva é aquela que dá ideia de... Ah, não, sim, eu confundi. Sim, eu confundi, esquece. Porque nessas orações você também tem que levar a ideia do que ela quer dizer, mas você às vezes tem que levar a ideia e você tem que dar importância também às conjunções. E a conjunção mal na verdade é um advérbio, né? Só nesse caso aqui que ele é usado como conjunção. O mal ele não pode ser usado para uma conjunção como conjunção possessiva. É só por causa da conjunção, tá? Mesma coisa do sempre em cima. Sempre que ele vem, ocorrem problemas. Tem gente que acha que é proporcional. Não é, porque o sempre também é um advérbio de tempo. Então, aqui é por causa da relação do advérbio com conjunção, que às vezes se mistura. Certo? Uhum. Então, por isso que é bom, às vezes, saber também as conjunções que ajudam. Não precisa ficar gravando todas elas, não, tá? Mas é bom saber algumas delas. Diga para mim essa daí. Qual é a resposta? Finalidade? Ali, né? Para quê? Para aqui, ó. Nós acreditamos que hoje, para que o aluno consiga galgar um espaço, precisa muito da leitura, não tem para onde, por quê. Então, para quê? Ele é uma finalidade. Alguma dúvida, gente, nesse assunto? Não. Não, tranquilo, né? Depois a gente tem só que fazer mais exercícios. Depois eu vou passar uma bateria de exercícios daquela apostila, tá? Nós não estamos usando porque eu estou explicando para depois passar em todos. Antes de eu entrar lá em informação de palavras, deixa eu... Maria, você tá aí? Estou. O que você me perguntou, Maria? Do a, não foi isso? Quando o a é artigo, preposição. Quando o a é artigo, preposição e pronome, né? Sim. É isso? Então tá. O a é artigo. Opa. Preposição e pronome. Primeiro eu vou falar do artigo. Para ser artigo, ele tem que estar antes de um substantivo feminino e no mesmo número. Então, aí, ó, para ser artigo, ele tem que estar antes de um substantivo feminino e no mesmo número. Ó, a menina saiu. Então, ele está antes do substantivo menina e ele está no mesmo número. Número é singular e plural, tá? Menina está no singular, o artigo tem que estar no singular.
Se eu chegar aqui e fizer assim, ó, as meninas, já não vai dar, né? Então, o artigo ele vai sempre estar antes do substantivo no mesmo gênero e no mesmo número. Tá? A menina saiu. Se eu chegar aqui e fizer assim também, não vai dar certo. As meninas saíram. Então, ele tem que estar no singular e o substantivo no singular, ou plural e plural, onde eu tenho também que mudar o verbo. Tranquilo o artigo, Maria? Sim. Então tá. Então, eu vou falar de preposição, que é o mais chatinho. Quando ele é preposição. Aí, diferentemente do artigo, na preposição, ele pode estar antes de um substantivo masculino. Porque a preposição ela não varia, né? Então, não tem nenhum problema ele estar antes de um substantivo feminino. Então, eu posso dizer assim, ó. Pedi a Pedro, por favor. Ó, veja que eu tenho a e depois eu tenho um substantivo masculino, Pedro. Aqui ele não pode ser artigo, porque artigo você tem que combinar feminino com feminino, singular com singular, plural com plural. Aqui não, ó. A e depois vem uma palavra masculina. Nesse caso ele é preposição, porque a preposição não varia, não tem nenhum problema. Aí aqui é que tá, aqui que as pessoas confundem muito. Aí as pessoas me dizem assim, e se fosse um nome feminino? O que a gente faz para saber? Como que eu faço para saber se ele é um artigo? Porque aqui ficou igual, né? Feminino com feminino, plural com plural. O que você vai fazer? Tem algumas maneiras de você saber. Se tiver... Mais fácil é quando está assim, né? Quando vem assim, você já sabe que é preposição. Se o a aparece com esse acento craseado, ele é preposição, tá? Assim, o artigo ele não aceita... O artigo e o pronome, eles não aceitam o acento. Então, tá aqui. Pedi a Patrícia. Também, você também pode descobrir da seguinte forma. Acrescentando um outro nome depois de Patrícia. Pedi a Patrícia e Júlia. Por quê? Porque agora são dois nomes, se tornou plural, e mesmo assim ele continuou no singular. Pedi a Patrícia e Júlia. Assim, então, ó, mesmo eu tendo dois nomes ali. Oi, fala. É sobre isso. Eu tinha visto que, tipo, você pedir a Patrícia. Aí eu tinha visto na internet assim, que, tipo, se você trocar esse nome pelo masculino e se for ao ou aos, aí seria acraseado, não? Sim, é o próximo que eu vou falar. É porque nem sempre dá para fazer. É o próximo, tá? É quando você faz o seguinte, ó. Mas nesse caso, deixa eu dar um exemplo, ó. Aí você tá falando mais de crase também, né? Porque olha só, Maria, se eu fizer assim, ó, pedir, eu vou substituir para o nome masculino, tá? Pedir a Pedro. Vai continuar o A, ó, não mudou para A. Nem todos mudam. O que você tá falando é crase, é isso daqui, ó. É quando eu digo assim, ó. A festa de João. Aí aqui eu posso substituir. Não, calma aí. Vou substituir festa por evento, tá? Que é mais ou menos parecido. Ao evento de João. É isso aqui que você está falando, não é? Aí aqui eu importo o crase. É isso? Sim. Ah, tá. Então a sua dúvida é de regência verbal. Nós vamos ter essa aula, tá? Mais lá na frente, regência verbal. Aí é quando nós vamos estudar crase. E ele é pronome, só para terminar, o a ele é pronome quando ele vem junto ao verbo. Quando vem junto ao verbo. Conteia sobre
pode ser com hífen e às vezes também, tá? Sobre a situação. Então, aqui ele está ao lado do verbo, tá? Ele vem depois do verbo normalmente. Nesse caso, ele é pronome. Tá bom? O restante, que é essa regra aqui que está falando do a e o ao, nós vamos ver em regência verbal. Certinho? Ok, obrigada. Nada. Obrigada. Vamos, então, falar de formação de palavras. Bem melhor do que orações, tá? Bem mais tranquilo. Então, vamos lá. Formação de palavras. Processo de formação de palavras. O processo de formação de palavras é composto por derivação e por composição. Então, gente, os dois principais. Derivação e composição. Depois existem uns outros, vou falar aqui embaixo, contudo existem também outros processos de formação de palavras, que, embora com menor regularidade, contribuem para a formação de novas palavras. São eles. Abreviação, reduplicação, hibridismo, existem vários, tá? Mas eles são menos conhecidos. Vamos lá. Primeiro eu preciso dizer para você, falar com vocês e vamos relembrar aí o que é um prefixo. Prefixo é aquilo que está antes de um radical. Ó, prefixo é o afixo que se acrescenta antes do radical. No acréscimo muda o sentido básico da palavra. Ó, eu tenho a palavra ter. Aí eu acrescento com, ele vira conter. Eu tenho a palavra fazer. Aí eu acrescento des, ele vira desfazer. Eu tenho a palavra feliz. Deixa eu só fechar. Aí eu acrescento in, eu tenho a palavra infeliz. Então, prefixo é aquilo que nós colocamos antes de uma palavra para que ela possa mudar em um sentido básico. Lembram disso? Fixo, sufixo? Isso, Maria, tipo injustiça. Injustiça acrescenta o in, né? Fica injustiça. Vou seguir, tá? Sufixo. Sufixo é o contrário, nós colocamos depois da palavra. Então, eu tenho a palavra secreto, eu tiro o ozinho ali e coloco um ário, vira secretário. Eu tenho ferro, tiro o o e coloco o eiro, vira ferreiro. Caminho, tiro o o, acentuada, vira caminhada. Então, prefixo é o que está antes e caminhada é o que está depois. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de mudar o slide. O que é um afixo? É um Afixo. Afixo. O que ele falou? Não entendi. Fixo. Afixo. É tipo, como tem um caminho já é o normal, é o afixo. O O, por exemplo. Eu quero saber o que é um afixo. Afixo é quando você adiciona alguma coisa numa palavra? Antes ou depois? Afixo é indiferente. Sufixo é antes, prefixo é depois. Muito bem, muito bem. Afixo é um nome geral, né? Prefixo é toda vez que eu coloco algo antes da palavra. Sufixo é toda vez que eu coloco algo depois da palavra. E afixo é independente, é um nome geral. Afixo, ele engloba tanto as palavras sufixo e prefixo. Então, se alguém um dia chegar para vocês e falarem assim, coloque o prefixo na palavra feliz. Aí você vai chegar lá e vai colocar infeliz. Coloque um sufixo na palavra mente. Aí você vai colocar felizmente. Aí essa pessoa vai chegar e falar para você, coloque um afixo na palavra feliz. Aí ele não disse. Aí você pode colocar tanto mente quanto infeliz, porque tanto faz, tá? Ele é geral. Tá aqui, ó. Aquilo que você fixou unido, preso, ó, normal, anormal, foi colocado antes. Rico, ricaço, foi colocado depois. Leal, deslealdade, foi colocado antes e depois. Ele não importa a ordem, tá? Ele engloba os dois. Eu vou voltar agora para nossa derivação, tá? Para sabermos derivação, a gente tem que saber, lembrar o que é prefixo e sufixo. Derivação. Na derivação, a formação de uma palavra ocorre a partir de uma única palavra simples ou radical.
ao qual se juntam afixos, formando uma nova palavra com significação própria. Tipos de derivação: prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, derivação parasintética, também chamada de parassíntese, regressiva e imprópria. Esses são os tipos de derivação. Vocês saberiam me dizer, antes de eu mudar aqui, falar sobre cada um deles para mim? Quem se habilita? Pode repetir, por favor? Falar sobre cada um deles para mim. Ou o que vocês lembram aí? Do tipo de derivação? Explicar aí, com suas palavras aí, rapidinho. Explica para mim o que é uma derivação prefixal. Quando uma palavra origina várias palavras através de sufixos ou prefixos diferentes. Por exemplo... prefixos, né? no caso, prefixo. Você está falando de prefixo, então é prefixo. Então vai ser sufixo, a prefixal e a sufixal, os dois. É a parasintética. Parasintética, não sei. Alguém lembra? Quando há acréscimo? Acréscimo de... vocês esqueceram? Vamos lá então. Vamos relembrar. Tranquilo. Vamos lá. Ó, prefixal vocês disseram. Ó. Na derivação prefixal, acrescenta-se um prefixo a uma palavra existente. Então eu tenho uma palavra atualizada. Na verdade, deveria ser atualizar, né? Vou mudar aqui. Atualizar. Deixa eu mudar só aqui. Senão vai ficar sufixo e prefixo. Atualizar. Aí eu acrescentei um des, ela virou desatualizar. Veja, eu tenho uma palavra primitiva, coloco um prefixo nela e ela muda totalmente o sentido. Aqui fica até o sentido oposto. Feliz, que estava falando, acrescentei o in, virou feliz. Ler, acrescentei o re antes, ele virou reler. Isso que é derivação prefixal. Você acrescenta um prefixo numa palavra. Sufixal. Feliz, acrescentei o mente, virou felizmente. Gosto, acrescentei o oso, virou gostoso. Papelaria, papelaria, eu tenho papel, acrescentei o área, virou papelaria. Então, você tem uma palavra, você acrescenta um sufixo nela, então quando isso acontece, você tem uma derivação sufixal da palavra, através de sufixo. Prefixal e sufixal. Na prefixal e sufixal, acrescenta-se um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, a uma palavra já existente. E se nós retirarmos o prefixo ou o sufixo, a palavra desmembrada ela tem que continuar existindo, tá? Isso é muito importante saber. Então, vamos lá. Eu tenho a palavra feliz. Eu acrescentei o in e acrescentei o mente. Então, eu acrescentei dois. Se eu tirar o in, vou tirar o in, a palavra felizmente existe? Sim. Sim, né? Sim, existe. Aí eu vou e tiro a palavra mente. Fica infeliz. A palavra infeliz também existe. Então, essa daqui é um caso de derivação prefixal e sufixal. Você acrescenta um prefixo ou sufixo e depois você tira um e vê se a palavra existe. Tira o outro e vê se a palavra existe. Ela tem que continuar existindo em qualquer um que você tire. Ó, deslealdade. Eu coloquei um des antes de leal e um dade depois de leal, tá? Então, prefixal e sufixal. Vou tirar o des, tá? Ó, lealdade. A palavra existe. Agora eu vou tirar o dade. Desleal. A palavra também existe. Então, esse daqui é um caso de derivação prefixal e sufixal. Porque eu tirei o prefixo, a palavra continua existindo. Eu tirei o sufixo e a palavra continua existindo. Isso é derivação prefixal e sufixal. Por que eu estou dizendo isso? Porque na parasintética e na parassíntese, ela também tem um prefixo e um sufixo. Só que aqui, diferentemente da outra, quando eu tiro um dos dois, a palavra tem que deixar de existir. Ó, eu tenho a palavra desalmado. Eu coloquei um des antes de alma e coloquei um do depois de alma. Ó, eu vou tirar o des. Almado existe? Não. Então ela já não pode mais ser prefixal e sufixal, porque a palavra não continua existindo na nossa língua. Ó, eu vou tirar o do agora. Desalma existe? Não. Não.
Viu? Essa é para síntese. Ó, apodrecer. Eu tenho a palavra podre, coloquei um A antes, prefixo, e coloquei um ser depois, um sufixo. Ó, vou tirar o prefixo. Existe podrecer? Não. Não. Podre. Não. A diferença? Então, na prefixal e sufixal, você vai tirar um, vai tirar o outro, e a palavra continua lá teimosa existindo. Na parasintética, o processo de formação é o mesmo. Você vai colocar um prefixo e um sufixo. Mas se você tira um deles, a palavra deixa de existir. Tá? A diferença entre as duas é essa. E em prova, quando cai formação de palavras, normalmente é uma confusão. Aparecem muito essas duas. Prefixal e sufixal e parassíntese. Principalmente essa daqui. Tá? Ela causa muita confusão. Derivação regressiva. Essa aqui é uma das coisas mais bobas que tem no português, gente. Derivação regressiva, ela é também chamada de deverbal, tá? Mas você vai encontrar mais no nome regressivo. Ela ocorre quando a palavra primitiva ela sofre uma redução, quando se torna derivada. Ou seja, deixa eu explicar melhor. Você tem uma palavra primitiva, por exemplo, com 6 letras. Aí você vai e cria uma derivada com 5 letras. Então ela regrediu, a palavra regrediu, diminuiu. Olha só. Dispensar é um verbo, tá? Ele é um verbo primitivo. E de dispensar, você tem a derivada dispensa. Porque eu dispenso, tu dispensas, ele dispensa. Aí dispensar, ele tem 9 letras. E dispensa tem 8. Então a palavra diminuiu, ela regrediu. É só isso. Bem bobo. Caminhar, 8 letras. Só que caminho, que vem de caminhar, o caminho do caminho, daí caminho, né? Tem uma letra menos. Então a palavra também regrediu. Abraçar tem 7 letras. Abraço tem 6. Só isso. Nada mais, tá? É quando a palavra derivada tem menos letras do que a palavra primitiva. Normalmente serão verbos, tá? Acontece com substantivos, mas normalmente serão verbos. E a imprópria é quando você tem uma palavra e ela está sendo usada. Aqui você vai encontrar depois de um artigo e quase sempre numa frase. Por quê? Porque é quando a palavra é de uma classe gramatical, só que ela está sendo usada em outra. Então ela está numa classe gramatical imprópria, não própria dela. Ó, jantar. Jantar é um verbo. Eu janto, tu janta, ele janta. Só que nessa frase aqui, ó, o jantar foi às 20 horas. Nesse caso, o jantar aí é um substantivo. Então, uma palavra que originalmente é um verbo, da classe gramatical verbo, nessa frase passou para a classe gramatical substantivo. Então, ele está numa derivação imprópria. Baixo. Baixo é um adjetivo. Agora, na frase, falem baixo para ninguém escutar. Aqui ele se tornou um advérbio. Então, ele mudou a classe gramatical, ele é impróprio. Fantasma. Fantasma é um substantivo, o fantasma. Agora, se eu chego numa frase e coloco assim, ó, o funcionário fantasma recebia seu pagamento normalmente. Aqui, fantasma é um adjetivo. Então, ele deixou de ser um substantivo, que ele normalmente é, e passou a ser um adjetivo. Certo? É fácil, né? Uhum. Bem fácil. Todos esses casos que nós estávamos vendo, gente, até aqui, é derivação, tá? Então, isso é processo de derivação. Isso é um processo que se chama, ó, prefixal, quando coloca um prefixo antes de uma palavra. Sufixal, quando coloca depois. Prefixal e sufixal. Você coloca um antes e um depois, retira um e o outro, a palavra continua existindo. Parasintética ou parassíntese. Você coloca um antes e um depois. A partir do momento que você tira um deles, a palavra deixa de existir. Regressiva, quando a palavra derivada é menor do que a palavra primitiva. E imprópria é quando ela muda a classe gramatical. Então, nós terminamos derivação. Marco, pode falar. não sei se está certo, mas a própria palavra prefixo é uma derivação prefixal, não é? Perfeito. Muito bem lembrado. Porque você tem a palavra fixo, né? E você coloca um pré antes. Perfeito. Ela é prefixal. Muito bom. O sufixo também, né? É prefixal, por incrível que pareça. Ele não é sufixal, né? Uhum. Isso coloca o su antes.
Tem muitas essas brincadeiras quando... Acho que nós tivemos essa aula, quando nós estudamos paroxítono, oxítono e proparoxítono, né? Porque todas são proparoxítonas, né? Oxítono, paroxítono, todas. Composição, gente. Composição, ela só tem duas, tá? Não tem aquele montão igual na derivação. Na composição, veja só. Na derivação você tem uma palavra, feliz. E dela você vai acrescentando coisas, ou antes, ou depois, ou simultaneamente. Então você tem apenas uma palavra, feliz. Dali você coloca um in, o in não é uma palavra, ele é só um prefixo. Você coloca mente, que não é a palavra mente, é só um sufixo para mente. Então, na derivação você tem uma palavra e você vai colocando coisas em volta dela. Na composição, não. Na composição você vai ter duas palavras ou mais e você vai juntá-las. Na outra você tem uma palavra, aqui você tem duas ou mais. Então, na composição, a formação de uma nova palavra ocorre a partir da junção de duas ou mais palavras. Aqui não tem nada de sufixo, prefixo, não. Aqui você junta palavras. Então, vamos lá. Aglutinação. Aglutinação significa você juntar, tá? Mas você junta com alguma alteração. Então, ocorre composição por aglutinação quando há alteração das palavras formadoras. Ocorre a fusão de duas ou mais palavras simples ou radicais, havendo supressão de fonemas. Você vai juntar duas ou mais palavras e alguma coisa tem que acontecer. Uma palavra vai sumir, uma palavra vai mudar, uma ou mais letras vai sumir, uma ou mais vão mudar, tá? Então fica assim, ó. Aguardente. Eu tenho água, tenho a palavra água e tenho a palavra ardente. Agora você não tem mais prefixo e sufixo, tem palavras, tá? Então, eu tiro um A e vira aguardente, porque a aglutinação, alguma coisa vai ter que mudar. Embora, eu tenho três palavras. Eu tenho em, boa, hora. Aí as pessoas, lá antigamente, tinham muita dificuldade para ficar falando em boa hora, em boa hora, em boa hora. Começaram a falar rápido e isso acabou virando embora, tá? Então, você tira o A de boa e tira o H e o O de hora. Vira embora. Pernilongo, perna mais longa. Você tira o I, coloca um A no lugar e vira perna longa. Planalto, plano mais alto. Você tirou um O e colocou... Desculpa. Isso mesmo. Você tirou um O e colocou um A. Você pode eliminar letras e pode substituí-las também, tá? Essa é a aglutinação. Basta que alguma coisa mude. Já na justaposição, você une as palavras, mas aqui nada pode mudar. Então, vamos lá. No máximo, é o que acontece no girassol, é você colocar uma letra, tá? Mas ela tem que ter o mesmo fonema, tá? Mas é só para uma questão de fala. Então, vamos lá. Eu tenho a palavra guarda e eu tenho a palavra chuva. Uni as duas, guarda-chuva. Não mudou nada. Não tirei letra, não coloquei, não inverti, não fiz nada. Tenho a palavra gira e tenho a palavra sol. Quando nós juntamos, nós colocamos mais um S, mas aí é por causa da ortografia. Porque se nós deixássemos um S, a palavra seria girasol. O S teria que ter som de Z, porque antes vem uma vogal. Mas aí, como o outro S tem o mesmo som, isso não muda nada, tá? É considerado justaposição. Passatempo. Você tem a palavra passa e depois tem a palavra tempo. Passatempo. Quinta-feira, quinta e depois feira. Couve-flor, couve. Bem tranquilo, bem fácil. É só o mapa. Aí vem a abreviação e redução. Na abreviação e redução, é apenas utilizada parte da palavra, em vez de se utilizar a palavra na sua totalidade. Gente, na abreviação e redução, você pode diminuir a palavra ou você pode usar as iniciais. Então, as pessoas hoje em dia, no dia a dia, não falam fotografia, que é uma palavra grande, falam apenas foto. Vocês sabiam que pneu, na verdade, o nome verdadeiro é pneumático? Não. Imagina, abrir ano passado. Porque ninguém fica falando o pneumático do carro, ninguém fica falando isso. Imagina, troca aí o pneumático do carro. Imagina ficar falando isso. É o mesmo caso de moto. Ninguém mais fala motocicleta hoje em dia. Você fala moto. Então você abreviou a palavra. Você reduziu a palavra, tá? A abreviação é uma redução, aí tanto faz o nome. E você também pode abreviar as palavras colocando as iniciais dela. ONU significa a Organização das Nações Unidas.
FAB, Força Aérea Brasileira. Aqui na nossa cidade, eu vou fazer... Não, deixa eu dar um exemplo aqui da nossa cidade que tem. Alguém lembra algum que tem assim, uma redução? Uma abreviação? Não. Deixa eu pensar. Da nossa cidade? Alguma loja, algum comércio, alguma coisa que tenha assim. Não me lembro de nenhum. Tem o Banco do Brasil, né? Que muita gente fala BB, né? O Banco do Brasil é BB. É a própria cidade que o pessoal fala RO. Sim, é verdade, a própria cidade, RO, tá certo. Vou lá em RO. Isso aí. Você está abreviando. Então, isso é um processo de formação de palavras chamado abreviação ou redução. Então, aqui, se numa prova para vocês aparecer a palavra abreviação e aparecer foto, pneu, motocicleta, aceita, tá? Se aparecer a palavra redução e aparecer ONU, FAB, IBGE, RO, aceite. Agora, se aparecerem as duas opções, a abreviação é quando você diminui a palavra e redução... Desculpa, eu troquei. Abreviação é quando você coloca as iniciais da palavra e redução é quando você diminui a palavra. Entenderam? Sim. Apareceu a abreviação somente, aceita os dois. Apareceu a redução somente, aceita os dois. Se aparecer as duas opções, aí você diferencia. Hibridismo. Isso daqui não cai mais, gente. Graças a Deus. Porque isso daqui é muito difícil de colocar numa questão e de você entender. É quando você coloca... Aqui a gente volta para prefixos, tá? É quando você usa prefixos de línguas diferentes. Por exemplo, bicicleta. O bi é do latim, o ciclo é do grego e o eta é do francês. Aí fez essa mistureba toda aí e virou bicicleta. Burocracia. Burô, né? Burô. É do francês e cracia é do grego. Aí virou burocracia. Endovenoso. Endo é do grego, venoso do latim. Monocultura. Mono, grego, cultura, latim. Então isso aqui é muito difícil de cair, tá? Eu deixei só aí para vocês, mas isso é muito difícil de cair. Porque não tem como você estar falando, lembrar qual é a língua que vem em cada prefixo. Isso. Tem uma lista gigantesca para isso, mas não dá importância para isso daí, não. Onomatopeia. Numerosas palavras que devem sua origem a barulhos, né? Ou vozes de animais, tá? Onomatopeia, muita gente pensa que é só a imitação de um barulho. Toque, toque, bum, craque, zaz. Mas as vozes dos animais também são consideradas onomatopeias. Só coloquei para vocês lembrarem disso. Miau, zum, zum, piar, toque, toque. Tudo isso aí é onomatopeia. Então, olha só, para nós terminarmos, eu vou pedir para vocês fazerem essas duas questões para mim, dizerem qual é a resposta correta. A letra A, a primeira, ela é um pouquinho chatinha e ela tem uma pegadinha aí. Porque olha só, deixa eu explicar a vocês. Todas as vezes que vocês forem fazer uma questão e que aparecer assim, ó, a palavra valor, aqui, ó, valor, deixa eu botar em vermelho para vocês. Apareceu a palavra valor, botei amarelo, tá? Apareceu a palavra valor, o cara que fez a questão, ele não quer saber só a regra. Ele quer saber a regra através de uma interpretação. Então, apareceu a palavra valor, vocês vão pela regra, mas ele também quer uma interpretação. Porque muitas das vezes vão ter duas ou mais respostas corretas, mas por causa do valor, do sentido da palavra, da interpretação, só uma vai ser considerada. Eu acho que eu ajudei aí. A primeira letra A. Porque tem sentido de uma pessoa que faz tal coisa. Barbeiro, uma pessoa que faz a barba. Bancário, uma pessoa que fica no banco. Cantor, uma pessoa que canta. Você não consegue isso nas outras, não? Oi? Você não consegue isso nas outras, não, Gabriel? Sim, mas só em algumas. Por exemplo, estudante, sim. Formigueiro não é uma pessoa que faz formiga. É um lugar em que abriga formigas. Vestiário não é uma pessoa que se veste.
É um lugar em que abriga as vestes. Essa aí, gente. Ele citou na música. É isso que quem fez a questão quer saber. Porque o que ele diz? A alternativa é que todos os sufixos têm fundamentalmente o mesmo valor que o sufixo. Então, aqui não é apenas a regra do sufixo, ele quer saber o valor que o sufixo tem. Tem que ser o mesmo de percussionista. Percussionista é aquele que toca percussão, é aquele que faz alguma coisa de percussão. Então, é só barbeiro, é aquele que faz a barba. Bancário é aquele que trabalha no banco, né? Mexe com dinheiro. Cantor é aquele que canta. Na letra B, em estudante, você vai encontrar isso, que é aquele que estuda, mas formigueiro e vestiário, não. Na C, em jogador, você encontra, que é aquele que joga. Noticiário, não. E pedinte é aquele que pede. Tudo bem, mas noticiário não deixa que seja. Na letra D, em cinzeiro, você não vai conseguir. Em poestrato. Gente, poestrato é o poeta ruim. É um nome pejorativo para poeta. Aquele poeta é muito medíocre, muito ruim. Poestrato. Então é aquele que faz poemas ruins. Colaborador é aquele que colabora, mas o cinzeiro não deixa que seja essa resposta. E na última ali, operário é aquele que opera, fazendeiro é aquele, aí já é aquele que tem uma fazenda, né? E o budismo é aquele que segue a filosofia, né? O budismo. Então tem que ser a letra A. E a segunda, qual que tá certo? A D? A D? Vamos lá. É a D, porque a ele quer letra que D tem erro, né? Ele quer que tem erro. é aquele embaixo da derivação regressiva. Eu esqueci o nome. Aquele negócio lá é uso indevido. É imprópria? Isso. Então vamos lá. Assinale a opção em que há erro na identificação do processo. Vamos que tem errado. Semeador, sufixal. Sim, é semear, virou semeador, tá certo. Incrível, prefixal. Quase todo mundo responde a letra B. Vocês estão de parabéns, tá? Porque as pessoas não acham que não existe a palavra crível. Mas, na verdade, a palavra incrível vem de crível. Incrível é aquilo que não se pode crer, e crível é aquilo que se pode crer, tá? Esse in aí é um prefixo. Eu não sabia que crível era uma palavra. Eu. Incrível, Agora eu vou usar isso direto. incrível vem de crível. Crível por incrível que pareça, ó, eu usei a palavra incrível, tá vendo? Por incrível que pareça, nós usamos a palavra que veio da outra. Incrível, que era mais conhecida, não é. Eu ia falar essa opção de resposta. Eu não ia chutar nessa, porque eu acharia que seria uma derivação de crer. Mas eu não sabia que existia crível. Existe, sim. Você existe. É tudo aquilo que você crê, tá? Toda vez que você quiser usar o contrário de incrível, você vai usar incrível. Anoitecer. Não é prefixal ou sufixal, porque se eu tirar o A, fica anoitecer. E se eu tirar o ser, fica noite. Então é parasintética essa daí. Não, calma aí, tem um erro aí. Essa Tá certo, essa que é a resposta. Ele que é o erro, eu tô viajando aqui. Enterro, regressiva, porque é de enterrar, né? Diminuiu uma letra. E pé de moleque é justa posição, porque eu juntei pé, moleque, mais a letra dele no meio. Letra C, né? Vamos às respostas. Ó, letra A, Gabriel já tinha dito lá em cima. E a letra C. Certinho? Professor, por que Mas- não a letra D? Por que não pode ser a letra D? E? Por que não pode ser a letra D? Se está sendo, por exemplo, uso impróprio, indevido. Classificação Mas incorreta. aí não é uso impróprio, não. Aí é uso regressivo, essa tá certa. Regressivo não é quando você diminui o número de letras? Uhum. Ah, Então. enterrar, enterro? Enterrar. Ah, sim. Essa que você tá confundindo com imprópria. Imprópria é quando muda a classe gramatical. Uhum. Agora entendi. Ó, enterrar. Aí eu tirei o A e o R e coloquei um O. A palavra diminuiu. Regrediu. Entenderam? Entendeu, Maria? Entendi. Tá. É porque eu achei que, tipo, noite, sei lá, tipo, noite que tá no meio, aí... Ah, sim, mas se você tirar um deles aqui, ela não existe mais, né? Aí lembra, quando uma já não existe, já não pode.
A gente fala à noite, mas não assim, né? A gente fala separado, não. Entendi. Deixa eu colocar aqui o ser. Tudo bem, gente? Podemos parar por hoje? Tá bom. Vou falar com vocês, tá? Semana que vem vai ser aquela aula que eu tô levando para vocês de interpretação de texto, tá? A gente vai falar de interpretação de texto. Ok. Valeu, então. Aquele abraço. Valeu. Abraço. Tchau, Marcos. Tchau. Obrigada. Ah, deixa eu Tchau. agradecer. Ah.